Meu caro Presidente do SASD, Álvaro Amaro, Presidente do Congresso, Ricardo Rio, queria cumprimentar também de uma forma particular os nossos convidados, desde logo a delegação do CDS-PP, esfiada pelo Domingos Doutel. Queria também dar um cumprimento especial ao Presidente do Comitê das Regiões, Marco Marcula, que aqui se junta a nós, e, evidentemente, associar-me à homenagem que aqui foi realizada a todos os autarcas do PSD da primeira hora, que foram eleitos em 1976 e que, portanto, debutaram o poder local democrático que resultou das eleições de 1976, seja com responsabilidades nas câmaras municipais, seja nas juntas de freguesia. Foram eles que marcaram a natureza nacional do PSD. O PSD chegou ao governo pela primeira vez, como todos se recordarão, em 1979, através de uma coligação que na altura incluía também o CDS e outras forças e independentes da sociedade portuguesa. Mas, verdadeiramente, foi no poder local que o PSD se implantou de uma forma nacional. E eu creio que a própria forma como o PSD nasceu e cresceu a partir de 6 de maio de 1974 foi justamente a condição porque conseguiu depois uma implantação local tão expressiva. Outros partidos que já existiam antes de 1974 ou que, como nós, apareceram em 1974, não obtiveram a mesma expressão, a mesma dimensão nacional, provavelmente porque não lograram, nas escolhas iniciais, na constituição do próprio partido, em 1974, uma implantação local tão disseminada e, ao mesmo tempo, tão orientada para procurar aqueles que, no nosso espaço programático, podiam ser vistos, olhados, reconhecidos como gente com vida própria, independente, gente boa em quem se podia confiar em cada terra. E foi porque nasceu assim o PSD que em 1976 obtivemos a implantação autárquica que obtivemos e conseguimos, durante muitos anos, manter-nos como um grande partido nacional, mesmo antes de ter responsabilidades de governo. E, portanto, quero, em todos aqueles que aqui foram homenageados, prestar também a minha homenagem, e de todos os órgãos nacionais do PSD, pelo trabalho extraordinário que fizeram em prol do próprio PSD, mas também em prol dos portugueses, do desenvolvimento do nosso país, que teve do lado do poder local democrático uma alavanca extraordinária para se poder desenvolver, a ponto de hoje podermos olhar para estes 40 anos do poder local e ver como realmente o país mudou, as nossas terras mudaram e mudaram inquestionavelmente para melhor. O país não é o mesmo e isso deve-se, em grande parte, também à obra que foi iniciada por estes autarcas de 1976. O meu muito obrigado, portanto, e aproveito para, justamente também, no engenheiro Artur Trindade, que aqui está connosco, ele que não foi eleito Presidente de Câmara logo em 76, mas que marcou, como poucos, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a quem, portanto, todos os autarcas e todo o país deve tanto. É uma honra podê-los ter aqui connosco e ainda para mais a receber o prémio que os autarcas social-democratas instituíram, inspirados também pelo seu trabalho. Obrigado, Artur Trindade.
Nós, no fim destes 40 anos, temos, disse há pouco, um país muito diferente. Mas isso não nos impede de reconhecer que nestes 40 anos perdemos muitas oportunidades. Nunca devemos olhar para o trabalho que realizamos coletivamente e dar-nos por satisfeitos por tudo o que foi feito. Devemos orgulhar-nos do muito que fizemos, mas também devemos ter um sentido crítico, autocrítico até, de poder olhar para esse passado e constatar que podíamos ter feito melhor, podíamos ter feito diferente. Falo aqui não estritamente do PSD, mas do país na sua totalidade. Nós estamos a assinalar este ano, além dos 40 anos do poder local democrático, os 30 anos de ingresso naquilo que hoje é a União Europeia. Já o assinalei noutras ocasiões, não perderei agora muito tempo aqui com esse balanço. Mas é inquestionável que a União Europeia a que aderimos em 1986 não é a mesma que conhecemos hoje. Aqueles que, entretanto, se juntaram a esta União, através das diversas fases de alargamento da União, são a prova de que o projeto político europeu é fundamental e importante, mas de alguma maneira também nos ajudam a olhar melhor para os resultados que obtivemos e a constatar que não aproveitámos tão bem esse caminho como outros que entraram connosco ou mesmo que entraram depois de nós. Há vários anos que iniciámos um caminho de divergência com a Europa. Divergência económica, divergência social. Quer dizer, nós progredimos, mas os outros progrediram mais do que nós. E isso significa que, em termos relativos, nós fomos ficando para trás. Não estamos pior do que estávamos quando entramos, mas estamos pior do que aqueles que entraram connosco ou do que aqueles que entraram depois de nós. Então, alguma coisa nós temos de fazer para o futuro, de modo a que este resultado se altere. Quer dizer, a que possamos aproveitar melhor as oportunidades de fazermos parte de uma União Europeia, que é um projeto político importante, que precisa de se reforçar, trazendo, evidentemente, prosperidade, e isso significa trazer melhor economia, mais crescimento do lado da economia, mais emprego para os cidadãos europeus, para os mais jovens ou para aqueles que ficaram sem emprego ao longo das diversas crises económicas por que passamos. Ter também uma sociedade mais equilibrada, quer do ponto de vista dos sistemas sociais, quer do ponto de vista das políticas que podem ser desenvolvidas, tirando mais proveito do facto de termos um mercado com uma dimensão maior, como é o caso do mercado interno. E isto muda muito naquilo que é a nossa visão das políticas públicas. Uma conta era estarmos em 1980, ou mesmo em 1985, a pensar nas crises económicas por que passámos e a olhar para o nosso pequenino mercado interno. O mercado global era, na altura, um mercado mais difícil de atingir. Era para nós o mercado da EFTA e valia muito pouco em percentagem daquilo que conseguíamos produzir, seja em termos de produtos, seja em termos de serviços. Mas hoje não. Nós hoje olhamos para o mercado interno e não olhamos para Portugal, olhamos para a União Europeia. É um mercado interno com uma dimensão totalmente diferente. E a partir da União Europeia, olhamos para o mercado global que tem e oferece possibilidades, quer de captação de investimento estrangeiro para os nossos territórios e para Portugal, quer de destino para as exportações de bens e serviços que nós possamos produzir a partir dos nossos territórios, que não tem comparação com o mundo pequenino em que vivíamos
durante uma parte da nossa democracia. Creio que muitas das transformações que, muito impulsionados pela necessidade, tivemos de fazer nos últimos anos, apontaram no sentido certo, quer dizer, de podermos ter uma gestão dos nossos territórios, seja a partir do poder local, seja a partir da administração central e do governo, mais orientada para a necessidade de fazer a nossa economia crescer, fazer da sociedade portuguesa uma sociedade mais aberta, mais cosmopolita, a olhar mais para a Europa e para o mundo, e ao mesmo tempo a olhar para a Europa e para o mundo como quase fazendo parte daquilo que nós somos, atraindo-os para cá, para os nossos territórios, para as nossas vivências, ajudando com isso a sociedade portuguesa a crescer e a ter um horizonte de progressão para o futuro muito maior do que a pequenez do mercado que tínhamos nos permitia almejar há uns anos atrás. Disse que muitas dessas reformas estruturais têm vindo já a manifestar resultados que são importantes. Por exemplo, antes de 2011, exportávamos menos de 30% do produto interno bruto. Em 2015, estávamos a exportar cerca de 43%. E isso permite-nos olhar para o horizonte que vai até 2020 e pensar que nestes poucos anos até 2020 nós poderemos perfeitamente chegar a uma economia que em exportação possa representar quase metade daquilo que nós produzimos. Isso traz a possibilidade de criar muito mais emprego e muito mais riqueza do que aquilo que seria possível fazer numa economia protegida, provinciana, fechada sobre si própria. O mundo, portanto, em que participamos, desde que nos possamos preparar para ele, desde que possamos fazer as reformas necessárias para tirarmos pleno partido dessa participação europeia e de cidadãos do mundo de um mercado global, é crítica, faz toda a diferença na maneira como encaramos o futuro. Disse também que muitas dessas reformas que fizemos foram motivadas pela necessidade. Todos têm presente. E realmente, nós gerimos o país, nos últimos anos, em condições muito particulares. É muito diferente gerir e decidir em estado de emergência e de necessidade ou escolher e reformar a pensar no futuro para evitar os estados de necessidade e os estados de emergência, mas para promover a prosperidade, a coesão e aquilo a que nós chamamos, normalmente, o progresso, o desenvolvimento e o emprego. Uma vez que fechamos esse ciclo de emergência e de necessidade no passado, o importante é saber agora se estamos a fazer o que é preciso para reformar, a pensar que não teremos de viver no futuro em mais necessidade e em mais emergência, mas em prosperidade e em progresso. A minha resposta, creio, é conhecida. Não estamos a fazer o que é preciso no país. Muitas das reformas que nós fizemos nos últimos anos, a pensar nesta economia mais dinâmica, mais aberta, numa política de reindustrialização, numa política que trouxesse inovação dos centros de tecnologia e de saber para as nossas empresas e para os nossos trabalhadores, muitas dessas reformas que foram sendo feitas estão a ser revertidas. Há uma duplicidade muito grande, para não dizer um cinismo grande, no discurso oficial que hoje é praticado pelo Governo. O Ministro das Finanças, no exterior, pede paciência para que as reformas estruturais que fizemos possam
mostrar os seus efeitos multiplicadores. Mas cá dentro faz-se o oposto, revertem-se as reformas. Para inglês ver, como nós costumamos dizer em Portugal, agora é caso para dizer para Bruxelas ver, diz-se que estamos sintonizados, que isto é quase tudo a mesma coisa, que no futuro, se tivermos paciência, as reformas estruturais vão mostrar que estamos no caminho certo e vão nos pôr a crescer mais. Mas cá dentro revertem-se as reformas que justamente nos poderiam pôr a crescer mais e a gerar mais prosperidade no futuro. Para mim, o que conta não é o que se diz para inglês ver. É o que se decide cá dentro. E o que se está a decidir cá dentro é, do ponto de vista democrático, um retrocesso quando consideramos a necessidade de sermos um país mais aberto, mais competitivo, a olhar para esse mundo que pode fazer mais pelos jovens portugueses, pela economia portuguesa e também pela sociedade portuguesa do que algum dia um mercado de 7 milhões de consumidores poderia resolver em Portugal. Claro que era importante agora estarmos numa fase em que tivéssemos a possibilidade de rever muitas das reformas que fizemos, introduzir-lhes alterações importantes, se fosse caso disso, adaptá-las aos novos tempos. Mas era importante, sobretudo, iniciar reformas que não tivemos tempo de fazer e reformar o Estado para o futuro. Disse-o no próprio Congresso do PSD e reafirmo aqui hoje. Tive ontem a oportunidade de publicamente anunciar que na próxima semana o agendamento potestativo do PSD incidirá sobre uma necessidade de criar um espaço de estudo, mas também de discussão política sobre a reforma da Segurança Social. É muito importante para o futuro que esta reforma seja feita. Os sistemas previdenciais estão em desequilíbrio e, estando em desequilíbrio, isso significa que as pessoas não têm confiança quanto àquilo que pode ser, no futuro, o comportamento da própria Segurança Social. E se queremos dar previsibilidade, confiança nas políticas públicas, no Estado, na própria Segurança Social, temos de proceder à reforma da Segurança Social. Antes das eleições legislativas, procurei criar espaço para que essa reforma fosse feita e que ganhasse quem ganhasse as eleições pudesse executar essa reforma. Não foi possível. O Partido Socialista, na altura, disse que já era tarde. Já estávamos muito próximos das eleições para isso. Depois das eleições falaríamos disso. Pois bem, já passaram as eleições, há desequilíbrio financeiro, mas há também desequilíbrio na efetividade das políticas sociais que obrigam a uma reforma da Segurança Social. Acho que está na altura de colocar o Parlamento a discutir esta matéria com os parceiros sociais, com a sociedade civil, com as instituições e com os peritos que nos podem ajudar a encontrar um caminho de reforma para o futuro. Espero que nesta próxima semana no Parlamento seja possível viabilizar a criação de uma comissão eventual para tratar desta matéria, sem preconceitos, sem que cada um fique agarrado à sua proposta que leva de casa, porque se cada um ficar agarrado à proposta que leva de casa, nunca nos entenderemos para fazer a reforma da Segurança Social. E, no entanto, a Segurança Social não é de governo nenhum, não é de nenhuma maioria, não é de nenhuma circunstância política, é de todo o país e é dos portugueses. E, portanto, todos temos de mostrar espírito de compromisso para chegar a um entendimento. Então, e o que dizer de outras reformas de que se tem falado, mas de que ainda não se percebeu bem o sentido? Descentralização. Áreas metropolitanas.
comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Estamos aqui num congresso de autarcas. Algum dos senhores ou das senhoras aqui presentes percebeu já o que é que, do lado do Partido Socialista ou do Governo, ou da maioria que o suporta no Parlamento, o que é que se pretende destas linhas de intenção de reforma? Eu ainda não entendi. E não entendi simplesmente porque ainda não foi divulgado um conteúdo específico que nos permita perceber o que é que se quer. Eleger os presidentes das comissões de coordenação e desenvolvimento regional ou eleger os presidentes das juntas metropolitanas não é reforma nenhuma. Isso não é uma reforma. O que é que se pretende, portanto? Depois até podemos discutir se faz sentido ou não faz sentido eleger esses presidentes pelo voto direto e universal. Mas o que é que se pretende com isso? À partida, vem sendo dito, pretende-se melhorar a descentralização. Melhorar, portanto, o funcionamento destes órgãos. Deixem-me dizer, eu creio que aquilo a que temos vindo a assistir é a negação desta intenção. Por exemplo, nós tínhamos no anterior governo, em colaboração com as autarquias locais, depois de termos criado um órgão de concertação territorial que incluía os diversos agentes do território, para preparar uma reforma de descentralização mais ambiciosa, tivemos o programa Descentralizar, que ao nível das CIMs deveria produzir um trabalho que nos permitisse descentralizar mais competências e atribuições para os municípios e também para as comunidades intermunicipais. Aonde está a avaliação desse trabalho? Qual é a intenção de, aproveitando essa experiência, poder, de alguma maneira, reproduzi-la para o conjunto do território? Não conhecemos nenhuma intenção neste sentido. Mas, por outro lado, conhecemos os resultados daquilo que o Governo já vem decidindo quando trata com interlocutores territoriais importantes. Um exemplo muito claro. As comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Considero um escândalo a demissão que teve lugar, quer do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da região Norte, quer do Algarve. É um escândalo total. E não creio que o Governo consiga escapar a ser confrontado diretamente com estas matérias. Na verdade, no Algarve, aquilo de que se tratou foi de um saneamento político. Quis-se dizer que alguém que pode ter responsabilidades num outro partido não pode presidir a uma comissão de coordenação regional. Reparem bem, o Presidente da Comissão de Coordenação Regional não teve nenhum comportamento nem de deslealdade, nem de incompetência naquilo que são as suas funções. Mas como é uma pessoa do PSD, não merece a confiança do Governo. E, portanto, deve ser saneada. Isto é um saneamento político. À domina. É assim. Pergunta o Álvaro Amaro, porque a questão do Norte é outra e eu quero destacá-la desta. Pergunta o nosso Presidente do SASD se, para futuro, a lei não deve permitir isto. Porque é que os governos que chegam não devem simplesmente nomear da sua preferência partidária todas as pessoas nos altos cargos da administração? Eu sou contra, devo dizer. Eu sou contra isso. Mas admito perfeitamente que se discuta essa matéria.
A minha opinião foi sempre muito direta. Uma coisa é a administração, outra coisa é o governo. O governo escolhe para ministros, para secretários de Estado, para os gabinetes, quem quiser da sua confiança. Os altos cargos da administração, se queremos prestigiar a administração, tem de ser gente que preste provas públicas, que mostre mérito e que, portanto, possa ser, nos seus serviços, nas suas direções, gente respeitada pela sua competência. Tenha cartão partidário ou não tenha. Não estou com isto a dizer, portanto, que defendo um sistema à inglesa em que quem está na administração não pode estar nos partidos. Também há esse sistema. Eu não vejo nenhuma razão para limitar os direitos políticos de cidadãos que estão nos altos cargos da administração. Mas reconheço que enfrentei, dentro do nosso próprio partido, resistências muito fortes a este modelo de criar uma instituição que fizesse de forma independente recrutamento e seleção. E um dia, em conversa com os membros do governo, disse-lhes: os senhores podem não concordar com esta decisão, que tomámos todos, mas têm de a respeitar. Se a não respeitarem, é pior. O que estaremos, no fundo, é de dizer que na lei queremos uma coisa, mas depois na prática escolhemos de outra. E de um modo geral, houve esse respeito. Cheguei mesmo na altura a dizer: se quiserem mudar a lei, mudamos a lei. E os diretores-gerais passam a ser escolhidos pelo governo. Sim, senhor. Mas reparem, isso não resolve nenhum problema. Porque depois podemos dizer: bem, está bem, o governo nomeia o diretor-geral. Então quem é que o governo não nomeia? Que possa, na administração, responder, na alta administração do Estado, responder pela autonomia e pela independência. É o subdiretor? É o chefe de divisão? Quem é? Mas eu admito, como dizia, e admiti na altura, muito bem, nós passamos a nomear da nossa confiança política os diretores-gerais, mas então acabaram os secretários de Estado. Não precisamos de secretários de Estado para nada. Se estamos a nomear os diretores-gerais como pessoal da nossa confiança política para orientar a administração, então para que é que os ministros precisam de secretários de Estado? Não sei se isto teve influência ou não teve, mas na verdade nunca mais falou do assunto. E nós cumprimos esta lei. E cumprimos-la de tal maneira que há hoje, pelo menos, que eu reconheça, 2 membros do governo socialista que ocuparam posições de grande relevo na alta administração do Estado. O senhor secretário de Estado das Pescas e o senhor secretário de Estado da Cultura. O da Energia também. Houve muitos outros. Houve muitos outros. Ninguém foi nomeado com a preocupação do cartão de militante. Ser militante de um partido, portanto, não é crime. Não é condição para não ser nomeado para nada. Mas pertencer a um partido não dá o direito a ser nomeado para lado nenhum. Esta é a maneira como eu vejo a questão. É importante que se possam nomear pessoas com mérito e com competência, seja de que partido sejam. Agora, dizer, como eu ouvi ao Primeiro-Ministro no Parlamento, que a lei pode até ser um pouco melhorada, mas não está na sua natureza errada. O que houve foi uma má aplicação em alguns setores do que a lei dizia, é caso para perguntar. Então, e depois de sanearem o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, que boa aplicação é que estão a fazer da lei? No fundo, o que estão a dizer, na mesma dualidade, para não dizer duplicidade de critérios, é que a lei está bem, mas na prática fazem o contrário daquilo que a lei impõe. Quer dizer, não alteram a lei através de uma iniciativa legislativa, mas derrogam esta lei pela sua prática e pela sua escolha. E dentro das piores razões, que é de dizer
a alguém que estava, depois de um concurso público, nomeado e a exercer funções com competência e lealdade, que por não ser socialista não podia continuar naquelas funções. Se isto não é nepotismo, o que é? No caso da região Norte é mais grave, porque aqui não se trata apenas de nepotismo. Nós iremos, no Parlamento, procurar esclarecer em detalhe tudo o que se passou. Mas o que já é público é muito eloquente. O Governo mandou o Presidente da CCDR proceder a uma negociação, publicar um aviso e dar dinheiro, assim mesmo, e dar dinheiro a uns municípios que entendeu que mereciam esse dinheiro. Mas não é assim que o Estado deve funcionar. Não são os governos que têm de decidir estas matérias. Aqui é ao contrário, Álvaro. O Governo deve respeitar aquilo que é a autonomia da administração. Essa matéria já está descentralizada nas unidades de gestão do Portugal 2020 e, neste caso, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Não é o membro do Governo que liga para a administração a dizer dê dinheiro a este ou dê dinheiro àquele. Eu quero como resultado da negociação isto ou aquilo. Não é assim com base na lei, e, portanto, esta decisão é ilegal. Com base na lei, essas competências são da CCDR e são do Presidente da CCDR. Em segundo lugar, mostra, evidencia um apetite de instrumentalização daquilo que são os poderes da administração em favor de uma política partidária que não pode ser aceite num Estado democrático ao fim de 40 anos de vigência de Constituição. Evoco um exemplo que se passou connosco, quando estávamos no Governo. Nós entendemos no Governo que era muito importante, dentro do papel que cabe ao Governo, de traçar as orientações de política, e isso cabe ao Governo, decidimos que deveria haver, nas regiões do interior, e em particular, com centro de gravidade na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na Universidade da Beira Interior e na Universidade de Évora, 3 centros de excelência que deveriam receber fundos comunitários para poder desenvolver clusters muito específicos e importantes para o desenvolvimento destas regiões. Houve um deles que foi bem concluído na negociação entre a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e, neste caso, os agentes que deviam ser convocados para este esforço, e em particular a Universidade. E foi assinado o protocolo. Tudo isto foi feito pela CCDR, evidentemente. Mas aconteceu, por exemplo, que na região centro houve mais dificuldade em chegar a um entendimento. Ele acabou por acontecer bastante mais tarde. Mas houve dificuldade. E recordo-me, na altura, o reitor da universidade queixou-se, dentro daquilo que lhe cabe como direito, queixou-se que gostava de ter na região centro um protocolo idêntico àquele que existia com a UTAD, com a CCDR-GAN. Nós, na altura, explicámos ao Sr. Reitor que não podíamos interferir nesse processo. Nós não podíamos dar ordens à Presidente da CCDR do Centro para fazer assim ou assado. Essa negociação tinha de ser desenvolvida pela unidade de gestão, pela Presidência da CCDR, com o Sr. Reitor e os órgãos da Universidade. É assim.
E nós respeitamos essas decisões. Eu, volta, meia volta, perguntava ao meu Ministro Adjunto, já temos ou não temos um acordo? Era tão importante termos ali um acordo. Mas nós temos de respeitar as competências que por lei delegamos nos outros. Quando elas não são do nosso agrado, não podemos andar a mudar as leis para decidir sempre como queremos. Isso não oferece confiança aos cidadãos. De resto, isso não é uma democracia. Se nós queremos uma democracia, temos de confiar naqueles em quem, por lei, delegamos as decisões. Seja um Presidente de Câmara, e esse ainda para mais, que é eleito diretamente, seja uma instituição da administração central, da administração desconcentrada, seja simplesmente de entidades com quem contratualizamos funções que cabem ao Estado e que o Estado espera que outros, com a sua tutela, possam desenvolver. Ora, aquilo que se passa com a decisão de afastar o Presidente da CCDRN é um ato que evidencia desrespeito pelas instituições democráticas, desrespeito pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional e, ao mesmo tempo, que evidencia uma maneira de fazer política que é a do quero, posso e mando, não é a de respeitar os balanços que devem existir, a autonomia que deve existir para separar o que é esfera política daquilo que é a decisão administrativa. O governo foi mau e era bom que esta prática que tem sucedido ao longo de todos estes meses tivesse um ponto final. Porque um Estado democrático como o nosso, ao fim de todos estes anos, não pode ter um governo que dimane este tipo de orientações e de decisões sobre todos aqueles que têm a sua legitimidade ou conferida pelo voto popular ou conferida pela própria lei. Nós ficamos, portanto, a aguardar o que o Governo ou a maioria irão apresentar sobre as áreas metropolitanas e sobre as CCDRs. Mas deixem-me fazer 2 alertas sobre isto. O primeiro, parece-me muito claro que a eleição direta e universal de presidentes de áreas metropolitanas ou de juntas metropolitanas só pode ser feita reconhecendo um estatuto político e administrativo a uma autarquia nova. Uma coisa é uma organização territorial que pode permitir ter juntas metropolitanas em áreas metropolitanas. Outra coisa é definir atribuições e competências que justifiquem uma eleição por voto direto. Isso significa criar uma nova autarquia. A Constituição não prevê estas autarquias. Prevê a freguesia, prevê o município e prevê a região administrativa. Aquilo que nos parece estar a ser proposto é a criação de uma 4ª categoria, de uma autarquia metropolitana, algures entre o município e a região administrativa. A região administrativa, como sabem, não existe porque não houve um referendo em Portugal que autorizasse a instituição de regiões administrativas, muito menos a instituição em concreto. E ela não pode ser feita, a regionalização ou a instituição em concreto de nenhuma região administrativa, sem que um referendo no país o autorize. Está na Constituição. É assim. Eu tenho dúvidas que o facto de a Constituição, mas não sou constitucionalista, que o facto da Constituição prever que nas grandes áreas urbanas outra divisão administrativa se possa fazer, permita a eleição de novas autarquias. Mas mesmo que essa interpretação pudesse ser feita, digam-me uma coisa. Então, o país inteiro, aonde porventura a organização autárquica mais precisa de evoluir em descentralização de competências e atribuições,
em colaboração com as próprias comunidades intermunicipais. Essa fica de fora de uma reforma autárquica e vamos criar autarquias novas, justamente onde temos autarquias que cheguem, que é nas áreas metropolitanas? Eu teria muita dificuldade em compreender isto. Era um pouco como dizer, vamos fazer a regionalização. Se não temos consenso no país, façamo-la no Porto e em Lisboa. Alguém, no seu perfeito senso, conseguiria explicar a todo o país, ao país da baixa densidade, ao país que precisa, por questões de equidade, até territorial, de soluções com mais competências, e nessas sim nós precisamos trabalhar nelas. Nós e os autarcas social-democratas precisavam de apresentar alterações às leis de atribuições e competências, levando mais longe, portanto, esse processo bem-sucedido que é o poder local em Portugal. Querer travá-lo para fazer de conta que criamos uma solução metropolitana que não tem nada a ver com a realidade do resto do país é concluir, à boa maneira do que se passava há muitos anos, que o país é assim uma espécie do resto é paisagem, que o que interessa é Lisboa e o Porto. Não me parece que essa conclusão seja hoje possível. Deixem-me também fazer uma observação sobre o futuro. Nós temos estado a assistir, preocupados com esta deriva de radicalização que tem vindo a ser cometida pela nova maioria na Assembleia da República. Quando começámos a discutir a decisão que o Governo tomou em matéria de contratos de associação, percebemos uma coisa. Aquilo que era uma reivindicação do Bloco de Esquerda e, em grande medida, uma reivindicação também dentro da CGTP, da FEMPROF, o Governo passou a adotar esta doutrina. A rede pública de escolas é a rede do Estado. E o Estado não tem que estar a produzir financiamento na rede que não é do Estado. E a maior parte das pessoas pensa assim, ou tende a pensar assim. Isto faz algum sentido. Pois a maior parte das pessoas confunde um bocadinho o que é a rede pública com o que é a rede do Estado. Não é a mesma coisa? Não. Sabem desde quando é que não é a mesma coisa? Desde 1982, quando foi feita uma revisão constitucional para dizer, em primeiro lugar, que não, o ensino particular e cooperativo não era supletivo e não, em segundo lugar, a rede pública não está confinada à rede do Estado. E é por isso que nós contratualizamos com outras instituições privadas, do ensino particular e cooperativo, das instituições de solidariedade social, dizia eu, contratualizamos oferta para a rede pública. Estas escolas, portanto, que estão com o contrato de associação, fazem parte da rede pública. De resto, os autarcas sabem, nós não podemos reduzir as políticas públicas àquilo que é do Estado. Se fosse assim, nós teríamos de recuar dezenas de anos na área da saúde e na área do apoio social. Se o apoio social que é prestado aos portugueses resultasse só de equipamentos do Estado, nós estávamos na pré-história da segurança social. Se o Serviço Nacional de Saúde estivesse confinado àquilo que é a propriedade do Estado e não tivesse as convenções e não tivesse a contratualização com a rede que não é do Estado,
Portugal não tinha, como tem, um dos sistemas de saúde mais evoluídos do mundo. O que é que está aqui em discussão, então? Por que é que se quer confundir as pessoas? Por que é que se quer dizer ao país que as políticas públicas só podem ser feitas com instrumentos do Estado, quando o Estado não tem essa capacidade e, em muitos casos, nem faz sentido que tenha, se muita dessa capacidade existir na sociedade? Se o Estado puder prosseguir as finalidades públicas recorrendo àquilo que já existe na sociedade, tanto melhor. Vamos duplicar, triplicar os investimentos. Os outros investimentos que existem, só porque não são propriedade do Estado, não são portugueses. Não é possível, como a lei consagra, ter instituições de utilidade pública que estão ao serviço de políticas públicas, se elas não forem do Estado, se a gente não nomear os seus dirigentes. É isto que se quer para o futuro. Dizer como nos casos das CCDRs, nós só contratualizamos com as IPSES se nomearmos os seus dirigentes, se mandarmos neles. Nós só podemos convencionar cuidados de saúde se nos vierem comer à mão, se nos vierem pedir batatinhas. É esta a consideração, é este o conceito que temos do que são políticas públicas, do que é uma administração moderna, do que é um Estado que respeita os cidadãos, a sociedade civil? O Partido Socialista, que fez a revisão constitucional de 82, o Partido Socialista que fez a revisão constitucional de 89, não pode ser o Partido Socialista de hoje que toma estas decisões. Mas eu tenho uma observação a fazer que explica muito deste comportamento. Reparem que motivou uma certa surpresa, e é natural que assim seja, que na sequência de eleições tenha governado quem foi derrotado. As pessoas admiraram-se um bocadinho com esta situação. Porquê? Porque nunca tinha ocorrido. Não quer dizer que não seja constitucional, dentro da democracia parlamentar que nós vivemos. Mas, como nunca tinha acontecido em 40 anos de regime constitucional, as pessoas admiraram-se. Mas há uma coisa que impressiona. Deixem-me dizer. Não é que o Partido Socialista, que escolheu um candidato a primeiro-ministro que foi derrotado nas eleições, esteja à frente de um governo, é que um partido, que é o Bloco de Esquerda, que tem 10% de resultado nas eleições, esteja a comandar o governo em Portugal. Se a moda pega noutros países europeus, teremos com certeza um regime muito diferente. Não é aquele em que eu quero viver, mas democrático é que ele não é. Quero concluir dizendo que o futuro do país não é obra do acaso. Quando, disse-o ainda há pouco tempo, confiamos muito na sorte, ao olhar para o futuro, às vezes isso pode dar um grande azar. E nós sabemos que isso acontece. Infelizmente já passamos por isso. O voluntarismo, a falta de noção de proporção das coisas, a falta de respeito pelas instituições, o tomar na governação o país como se fosse dos governos, propriedade dos governos, tomar conta da administração como se fosse propriedade dos partidos e por aí fora, nós sabemos o que isso dá. Eu não gostaria de confiar na sorte. Não estou com isto a dizer que gostaria que tivéssemos azar para o futuro.
Eu espero que não tenhamos azar. Mas quem só confia na sorte e não trabalha para ela, não se espante que a sorte lhe fuja e o azar lhe bata à porta. Se queremos todos realmente construir um país diferente, como podemos e merecemos ter, temos de fazer por isso. Claro que isso nem sempre se faz, é dizer que sim a tudo, com facilidades, agradando a toda a gente. Não é possível. Se fosse assim, não era preciso governos nenhuns. Os países, se governassem desta maneira, não precisavam de eleições. As coisas sempre aconteceriam de qualquer maneira. Bem, porque não era preciso resolver os problemas, deixar uns insatisfeitos e, apesar de tudo, pensando no interesse geral, andando para a frente. Governa-se a pensar no interesse geral. O interesse geral nem sempre é o interesse do dia, de amanhã. A Europa não se fez a pensar nisso. Fez a pensar no futuro. A Europa que saiu da Segunda Guerra e que criou então as comunidades europeias, criou-se a pensar no futuro e não no imediato. E pensou-se que no futuro uma comunidade que estivesse ligada entre si, que mercantasse, que tivesse regras comuns, não devia andar em guerra. A paz constrói-se no futuro se soubermos, até lá, construir os alicerces da prosperidade e da civilidade. O nosso futuro é um futuro que está ao nosso alcance em prosperidade e desenvolvimento. Mas não chegaremos lá a fazer de conta que não há reformas importantes para fazer e não há decisões a tomar que possam desagradar a uns e agradar a outros. O exercício de decidir e de governar é justamente isso, é escolher. A única escolha, Álvaro, importante que tem sido feita é a de reverter o que de estrutural se fez no passado. Mas têm-se feito várias leis. Várias leis, Álvaro. Elas não saem da mão do Governo, saem do Parlamento. O Governo é que se demitiu de legislar. E o Parlamento tem legislado a reverter e a prometer reverter para o futuro. Esta não é uma forma de construir o futuro. É uma forma de regressar ao passado. E nós não queremos regressar ao passado e espero que todos possamos diariamente, dentro daquilo que é o nosso papel de partido da oposição, apresentar as propostas de reforma do que ainda não está feito, mas denunciar sempre. Não precisamos de insultar ninguém como fizeram connosco no passado. Não precisamos de andar aos gritos pelo país, a desdizer e às vezes a desqualificar os nossos adversários. Precisamos só de os confrontar com a sua duplicidade de critérios e com os resultados que estão a ser alcançados. Estes resultados são consistentes com as decisões que são tomadas. São as decisões que são más, os resultados vão continuar a ser maus se estas forem as decisões para o futuro. Um abraço e obrigado.